Boa tarde, tudo de bom para você? Tudo de bom para você que está aí entrando. Espero que a gente tenha uma live bem legal. Vamos falar de um assunto super interessante, que é a espiritualidade em tempos de angústia, né? Então, seja muito bem-vindo. E dá o seu bom dia, Adriana aí já dando o seu bom dia, dando o seu hello. Meu amigo Kleber também. Espero que a gente tenha um bom tempo aqui de reflexão sobre esse assunto. Ao fundo você está ouvindo um pouquinho de Josh Lucas, com a canção Cathedrals. E é uma canção muito interessante que ele fala que as catedrais não são os templos, as catedrais não são os prédios, as catedrais são onde nós estamos, onde nós exercemos a nossa fé e é onde a gente consegue compartilhar, né? Então, se você não conhece Josh Lucas, fica aí a dica, tá no Spotify, você pode achar ele lá. Então, você que já entrou aí, muito boa tarde. Você que ainda não entrou, estou te aguardando. E vamos lá. Meu nome é Marcos Vinícius, para quem não me conhece. Né? Esse é o meu canal, Para Tocar a Alma. E essa é mais uma live. Fiz uma na semana passada, cujo tema foi Enfrentando os Nossos Medos Juntos. E hoje, a live de hoje é sobre espiritualidade em tempos de angústia. Então, Marcos Vinícius aqui, o canal é o Para Tocar a Alma, você depois pode achar aí outros vídeos, outros assuntos. O meu canal ele tem dois focos, ou dois temas, né? Dois focos não, dois temas, um foco. O foco é esclarecer, o foco é falar a verdade, o foco é combater fake news, o foco é ajudar você a refletir. E os temas mais recorrentes são, um lado, a política atual, e alguns assuntos que eu abordo sobre a política atual, e o outro lado é uma reflexão, procuro fazer sempre uma reflexão sobre o uso da religião na política, o uso da religião para manipular, o uso da religião para desorientar ao invés de orientar. Então, eu quero que você conheça aí o canal, quero que você dê o seu joinha, que você se inscreva, que você ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho uma série que se chama Como Será a Vida Pós-Pandemia, já tem 3 vídeos lá, o próximo vídeo está para sair, fazendo um trabalho legal. Eu tenho uma série também de análises, que são essas análises, uma outra playlist, né? Que são essas análises dos acontecimentos políticos do nosso dia a dia aqui, do nosso cotidiano. Inclusive, eu nem me atrevi a fazer vídeos sobre a confusão Moro-Bolsonaro, porque já tem vídeo demais falando sobre o assunto. Eu vou fazer um outro vídeo tratando de uma outra perspectiva sobre esse assunto. E tem uma análise também sobre política e religião, ou religião e política, ou fé e política. E você está convidado aí a conhecer o canal, dar o seu joinha. Já tem algumas pessoas aí que estão assistindo, mas não deram um bom dia, não deram boa tarde, não deram um oi. Dá um oi para eu saber.
quem é você para eu poder falar seu nome aqui na transmissão. Felipe e Bruna, opa, sejam bem-vindos, Felipe. Então tá, deixa eu mudar. E agora o Kleber, que é meu parceiraço, meu incentivador. Inclusive, nós vamos fazer essa semana uma live. Tá, já quero deixar você convidado. Vai ser no Instagram, não vai ser no Facebook, vai ser no Instagram. Nós vamos fazer uma live, eu e o Kleber. O Kleber é músico. Dona Silvia também entrando aí. Seja bem-vinda. Vai ser uma live sobre espiritualidade e música. Espiritualidade e música. Que vai ser essa live? Nós vamos. O Kleber é músico, está se lançando como cantor, e nós vamos fazer uma live onde eu vou falar um pouquinho sobre espiritualidade e o Kleber vai fazer a análise de uma letra, de uma música, de um rock. Né? O Kleber ele coloca uma porção de ideias na minha cabeça. Eu fico apaixonado por essa amizade. Tá? Então, não perca, em breve vou estar anunciando. Então, vamos sem muito mais enrolação, né? Já enrolei aqui, mudei a posição da câmera, mudei a posição do notebook. Vamos iniciar o nosso momento aqui de reflexão. Tá? Sejam bem-vindos. Minha irmã Simone também está aqui. E você que está aí e já entrou, já está assistindo, convida mais alguém, vai ser importante, vai ser legal esse tema que a gente vai estar falando hoje. Então, já me apresentei, meu nome é Marcos Vinícius, e vamos lá. O tema de hoje, então, é espiritualidade em tempos de angústia. Né? Espiritualidade em tempos de angústia. O que é angústia? O que é angústia? O que é angústia? Conforme a psicologia diz que a angústia é uma percepção que se caracteriza por uma mudança de humor. Também pode ser caracterizada pela perda de paz interior, por dor emocional, insegurança, ressentimento, mal-estar e até tristeza. Isso a psicologia coloca mais ou menos assim. A angústia vem do latim angustus, que quer dizer estreito, apertado. Também pode ser interpretado, vindo do grego, angere, afogar ou sufocar. São conceitos bem fortes, né? O conceito para angústia. E esse sentimento, essa definição, esse pensamento de afogar, de estreitar, de apertar, tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Na psicanálise, que é um tema que eu gosto muito também, inclusive eu faço análise, né? Eu estou fazendo análise, já tem 2 anos, e na psicanálise diz o seguinte, que é um afeto de desprazer, maior ou menor, que se manifesta em um sujeito em lugar de um sentimento inconsciente na espera de alguma coisa que não se pode nomear. Resumindo, na psicanálise, seria uma antecipação de algo sem nome. Isso seria como a psicanálise falaria sobre a angústia, uma antecipação de algo sem nome. Então, o que eu quero dizer para você, em primeiro lugar, sobre angústia, é que a angústia é um sentimento comum a todas as pessoas. Todas as pessoas podem sentir angústia. E nesses tempos de Covid-19 e isolamento social, né, a angústia se apresenta para a gente de diversas formas. Mesmo que, por exemplo, na psicanálise, né, que fala sobre antecipação que não se nomeia, mesmo que na psicanálise seja dito assim, a gente pode nomear com algumas coisas que estão nos afetando nesse momento da Covid e do isolamento social. Como, por exemplo, esse medo sem nome
apesar de aparentemente ser sem nome e afetar o nosso inconsciente, ele tem nome sim, como, por exemplo, a doença, a própria doença pode produzir, o medo da doença pode produzir angústia. O medo de uma internação, será que eu vou conseguir uma vaga? Será que não vai ter vaga? Será que eu vou conseguir... Olha o que a Adriana colocou, só essa semana tivemos 2 suicídios aqui próximos a nós, realmente, aqui no condomínio, um deles. Então, será que eu vou conseguir internação? O medo da morte, será que eu vou... Inclusive, nesse momento aqui, eu quero aproveitar, não sei se a Alessandra está aí assistindo, eu até convidei ela de novo, eu quero aproveitar para falar que essa transmissão de hoje e o momento de oração que nós vamos fazer lá no final, eu quero fazer em intenção de um amigo meu, Ricardo Bezerra, que está internado lá em Niterói, numa internação feita às pressas. Ele não está entubado, mas está internado pela possibilidade do quadro dele se agravar. Então, Ricardo, toda força para você, toda fé, e quem está aqui comigo, tenho certeza que vai estar nesse momento mandando energia positiva para você, mandando um grande desejo do seu restabelecimento. Eu e o Ricardo fizemos muitas coisas juntos, em termos de igreja evangélica, e ele foi um grande parceiro num momento muito especial da minha vida, e eu desejo tudo de bom. Alessandra, se você estiver aí assistindo, saiba que está aqui, toda a galera que está aqui na transmissão, na live, está mandando energia boa aí para o Ricardo, para o seu tio, e nós vamos ver ele tocando o violão dele, cantando muito em breve novamente, tá? Sheila, que é a esposa dele, tudo de bom, Sheila, muita força. Então, isso também é um medo, um produtor de angústia. No tempo do isolamento social, outro produtor de angústia, e que tem sido explorado, inclusive politicamente, é o desemprego, a insegurança do desemprego, a insegurança se vai dar certo o seu trabalho, se não vai dar certo, né? E tem surgido também em algumas rodas de conversa, e isso também, infelizmente, há uma exploração política sobre isso, o medo de conflitos sociais, né? O medo de conflitos sociais. As pessoas pobres vão ficar com fome, e aí elas vão invadir as nossas casas e vão nos roubar e vão nos matar, e etc. Muita coisa pode ser transformada em angústia. Minha prima Áurea também está lá assistindo. Um grande abraço, Áurea. Um grande abraço, Jorge. Tio Ari também, um grande abraço para você. Meu tio Ari, por exemplo, é uma pessoa idosa, mas está sendo super bem cuidado lá pela minha prima. Então, é isso aí. Vamos cuidar uns dos outros. Então, o momento agora da Covid e do isolamento social pode produzir diversas angústias, mesmo que lá na psicanálise diga que não se nomeia, ainda assim a gente tem um nome, que é esse vírus, que é o coronavírus. A Adriana deu uma sugestão interessante aqui: ligue para as pessoas através da câmera. Ela faz muito isso. Eu sou mais difícil de fazer, assim, até porque vocês não sabem, mas eu sou muito tímido para aparecer na câmera. E, inclusive, o canal está sendo um desafio muito grande para mim. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo contando algumas características minhas e vai ser divertido. Bom, continuando essa reflexão. Então, essas situações todas que nós estamos vivendo, elas são fatores que podem produzir angústia. Tá? E como é que a gente lida com isso tudo? O sábio Salomão, lá no livro de Provérbios, como eu disse semana passada, e como eu digo também nos meus vídeos aqui no canal, eu não quero fazer pregação, tá? Por favor. Mas eu vou ler um provérbio de Salomão muito interessante. Tá no Provérbios, livro de Provérbios, no Antigo Testamento, capítulo 15, versículo 13. Ele diz assim: a alegria do rosto... Desculpem. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado
oprime o espírito, ou oprime a alma. Então, a angústia, ela oprime a gente por dentro, a angústia nos paralisa, a angústia nos torna pessoas atemorizadas, né? Ao passo que a alegria no coração, ela nos dá um up, né? Ela nos dá uma certeza maior, ela nos fortalece. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que aprender, então, a lidar com essa angústia. Nós temos que aprender a lidar com essa situação, né? Então, como é que a gente lida com tudo isso? Medo de desemprego, medo de ficar doente, medo de chegar no hospital e não ter vaga, medo do colapso da rede de saúde, medo de não ter um plano de saúde e saber como é que vai ser se você ficar doente. Então, como é que a gente lida com tudo isso? Antes de entrar nesse próximo ponto, de como lidar com tudo isso, eu queria, mais uma vez, te convidar para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para você receber os novos conteúdos, os novos vídeos e participar, tá? Eu quero fazer esse convite para você. Eu quero que esse canal seja um canal de muita ajuda, de muito apoio, de muita reflexão para todos nós. Falando nisso, antes de eu continuar essa interrupção, a Maria Cristina Lobo, que é a tia da Adriana, colocou aqui: orientação dos Budas. O desespero e a fúria do coração provocam epidemia. Então, tenhamos fé em formação, cuidados psicológicos, resiliência e muita sabedoria. Legal, isso mesmo. Como eu li no Provérbio de Salomão, né? A angústia, ela produz uma paralisia, ela oprime a nossa alma. E ali atrás tem um Buda ali no quadro ali, né? Bem interessante essa conexão que houve aqui agora. Algumas pessoas vão dizer que eu sou herege, que eu sou um cristão herege, mas não estou ligando para isso, não. Eu quero ajudar você a aprender a lidar com a angústia. Então, continuando aqui na minha interrupção que eu fiz, então quero te convidar para o canal, se inscrever. Eu quero convidar para você dar os seus comentários, o seu like, tá bom? E uma outra coisa que eu queria perguntar, isso foi uma sugestão da minha amada Adriana, sobre o horário. Se você acha que esse horário está muito ruim, está muito em cima do horário do almoço, etc., eu queria que você deixasse uma sugestão aqui. Eu posso fazer mais cedo ou eu posso fazer mais tarde? Né? Sempre aos domingos, porque dia de semana tem, além de ter o trabalho normal, do nosso trabalho, tem a gravação do vídeo que eu coloco no canal. Então, queria que você desse uma sugestão de ser mais cedo, se está te atrapalhando aí no horário do almoço, ou pode ser mais tarde. Olha aí, a minha prima já respondeu. Ruim, sim, cozinha na atividade. Então, coloca a sua sugestão aí, se você prefere um pouquinho mais tarde, lá para as 16 horas, 17 horas, ou se você quer mais cedo no domingo, tá bom? Eu queria... São essas duas interrupções. Então, voltando aqui a esse ponto. Como lidar com tudo isso? Como eu falei, ao invés de discutir teologia, né, quem me conhece sabe que eu sou pastor, apesar de eu não estar exercendo o pastorado efetivamente, mas eu acho que isso aqui é um momento pastoral, sem estar ligado a uma igreja propriamente dita. Então, eu não quero discutir teologia, nem fazer uma reprimenda para você daquele tipo coach. Saia dessa! Grite! Ha! A sua angústia vai passar. Não. Eu quero te ajudar a pensar. E, para isso, ao invés de pregar alguma coisa aqui, eu quero contar histórias. Eu gosto de histórias. São duas histórias bem curtinhas que eu vou te contar. Uma história é sobre Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como é chamado. Santo Agostinho, antes de ser o Santo Agostinho, ele era uma pessoa normal, comum, e ele tinha um grande amigo de estudos, um grande amigo, uma pessoa muito amiga dele. E esse amigo dele morreu muito jovem. E Santo Agostinho ficou perplexo com aquilo, extremamente angustiado, a ponto de pensar, será que eu deveria morrer também? Porque o meu grande amigo morreu. Eles eram muito amigos, e o grande amigo dele morreu.
E aí ele se fez essa pergunta. E foi o momento que ele acabou se convertendo ao cristianismo. Então, eu não quero falar sobre esse segundo ponto. Eu quero falar que Agostinho não teve medo de perguntar a si mesmo: o que eu faço com essa angústia? Como eu vou lidar com essa angústia? Uma coisa existencial. Então, eu quero dizer para você: não tenha medo de perguntar. O que eu faço com essa angústia? Se você não encontrar a resposta, busque ajuda. Aqui nessa lista aqui, pelo menos 2 psicólogas tem aqui, a Adriana e a Áurea. Tem gente que pode ser seu amigo, tem gente que pode conversar com você. Então, histórias que a gente ouve são boas para isso. Essa história de Agostinho foi muito importante. Ele acabou com isso, se aproximando do cristianismo e passou a lidar com a angústia da morte de uma outra forma. Então, eu queria te convidar a essa reflexão, tá? Essa reflexão, como eu lido com a angústia. A outra história que eu queria te contar é a história de um homem que já morreu também, mais contemporâneo nosso, um pároco católico, um padre, teólogo e professor chamado Henry Nouwen. Henry Nouwen tinha uma doença que o afligia muito, e Henry Nouwen lutava também contra desejos dentro dele aos quais ele não queria ceder. Ele tinha desejos e impulsos homossexuais e ele lutava contra isso, como padre, como católico. Ele sofria muitas angústias. E no meio de tudo isso, Henry Nouwen sempre foi um pensador profundo demais, ele é chamado de o curador ferido. Né? Você pode encontrar essas expressões na internet sobre Henry Nouwen. Ele era chamado de o curador ferido. Henry Nouwen, ele recebeu um convite para assumir a cadeira sobre divindade numa grande universidade, salvo engano meu, na Sorbonne, lá na França. E quando ele se preparava, ele estava preparando tudo para ele aceitar, um pouquinho antes dele aceitar, muito angustiado com ele mesmo, muito angustiado com suas questões, inclusive com a sua doença e também com os seus desejos que ele gostaria de ver controlados, Henry Nouwen recebeu um convite de um amigo dele para visitar uma obra chamada O Arco, Le Arche. E essa obra, ela atua especificamente com pessoas que possuem paralisias cerebrais graves, tá? Pessoas que sofrem de paralisia cerebral grave. E o objetivo do OARCO é amparar as famílias que vivem essa angústia. Então, eles têm alguns locais no mundo, não só na França, onde lá são internados as pessoas com a paralisia e é aberto para que a família possa conviver com esses acometidos da paralisia cerebral. E esse amigo dele disse: Henry, antes de você ir lá para a universidade, você gostaria de passar um final de semana na sede do Arco e lá você fazer uma homilia para as famílias, fazer uma pregação para essas famílias, né, para dar um pouco de acolhimento, um pouco de paz. E o Henry, muito a contragosto, aceitou o convite daquele amigo, eles eram muito amigos, e foi. Ele foi lá fazer aquela homilia para aquelas famílias daquelas pessoas acometidas de paralisia cerebral. E o que aconteceu? Henry Nouwen nunca mais foi o mesmo. Ele desistiu da Sorbonne, ele desistiu de se tornar o catedrático daquela cadeira e resolveu tornar-se o pastor do Arco. Ele resolveu, então, que o resto da vida dele, enquanto ele vivesse, ele estaria ligado a essa instituição para, então, levar conforto, não aos que sofriam de paralisia, mas aos familiares deles. E ele conta uma história impressionante, chamada O Armando, e ele diz que todos nós deveríamos conhecer um Armando. Armando era uma pessoa com paralisia cerebral, que já passava dos 20 anos, 25 anos, e era até um fato bem sintomático, bem diferente, porque normalmente essas pessoas morrem cedo, e o Armando, ele gostava de ser pego no colo. Ele não cresceu, ele não tinha a estatura de uma pessoa da idade dele, ele era pequeno, um pouco
pequeno, encolhido, encurvado, mas ele gostava que segurassem ele no colo. E então Henry conta que um dia um cardeal, daqueles muito importantes, foi visitar aquela sede do Learche. E ele perguntando coisas sobre aquela instituição e falando, e então o Cláudio Ponte, seja bem-vindo também, meu amigo, forte abraço. E então ele viu tudo aquilo, e quando ele disse assim, eu vou embora, disseram para ele assim, mas espera aí, antes do senhor ir, o senhor precisa conhecer o Armando. O Armando no colo daquele cardeal tão pomposo, tão importante, né? E sabe o que aconteceu? O Armando sorriu para ele, porque o Armando gostava de sorrir quando pegavam ele no colo, e aquele cardeal que tinha tantas preocupações com a arquidiocese que ele dirigia e tudo mais, com todos os padres e com tudo que acontecia, aquele cardeal não conseguiu se mover por quase 2 horas, chorando com aquele menino, né? Menino no seu colo, e ao final ele disse, eu hoje abracei um anjo. Então, histórias são melhores do que imprecações e melhores do que conceitos. Essa história, para mim, é uma história tremenda, as duas histórias, tanto a história de Agostinho como a história de Henri Nouwen. Então, o que fazer? Como é que nós lidamos com isso? Então, pensando muito sobre isso, pensando sobre as minhas próprias angústias e sobre as angústias que você esteja enfrentando, sobre a história desses homens, eu penso o seguinte, uma coisa que pode nos ajudar a lidar com as nossas angústias, pode nos ajudar a lidar com as nossas angústias, é fazer um esforço para olhar para fora. Assim como Agostinho olhou para fora perguntando o que eu faço da minha vida com a morte do meu maior amigo. Assim como Henri Nouwen olhou para fora pensando será que Sorbonne é tão importante para mim assim? Então, às vezes, a gente precisa olhar para fora. E eu queria dar, antes da gente encerrar, estou quase encerrando aqui, eu queria dar um exemplo para vocês de algumas pessoas que eu conheço que resolveram olhar para fora, para além das suas angústias. Pessoas como eu e como você, que estão passando por situações aflitivas e angustiantes. Por exemplo, eu tenho um amigo e eu esqueci grandemente de convidá-lo para assistir hoje essa live, que é o Márcio Souza, é um pastor, ele está hoje numa igreja no Morro do Castro, lá entre Niterói e São Gonçalo, uma comunidade conflagrada pela guerra da polícia contra o tráfico. A conexão está um pouquinho instável, não sei se você está me vendo. Vocês estão me vendo? Saiu do ar, não saiu? Diz aí para mim, ficou um pouquinho instável aqui a conexão. Uma outra pessoa, ou pessoas, eu acompanho um grupo de discussão política, né? Como eu falei para vocês, eu gosto muito de política, e lá dentro do grupo, a partir de doações entre 10 e 15 reais, um jovem, um ator jovem, Cury, ele fez uma arrecadação de quase 0,5 tonelada de alimentos para favelas do Vidigal. O pastor André Gonçalves, lá do Paraná, ele, a esposa e a sogra estão confeccionando máscaras e distribuindo gratuitamente para as pessoas lá no Paraná. Tantos outros exemplos. Eu tenho um amigo também, pastor Hélio, lá de Belford Roxo, ele não tem condições também, igual a gente, trabalhador, precisa lutar, e o pastor Hélio está levantando doações de alimentos para famílias pobres lá de Belford Roxo. E, por último, eu finalizo com uma reportagem que eu li hoje pela manhã, do Padre Rebelde. Não sei se você já ouviu falar do Padre Rebelde. Padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo. O Padre Júlio é um rebelde, considerado um rebelde, sabe por quê? Porque o Padre Júlio resolveu andar com os que não têm voz, com os pobres. Ele trabalha com pessoas viciadas em crack, moradores de rua, comunidade LGBT, inclusive o pastor Hélio, lá em Belford Roxo, também está começando a desenvolver um trabalho assim. Então, essas ações vão curar a sua angústia? Não, não vão curar a sua angústia completamente,
porque as angústias, elas continuam. Eu quero terminar citando uma coisa importante. Até santos sofrem angústias. Você duvida disso? Lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no 14, versículo 33, diz que Jesus levou os seus discípulos para o jardim do Getsêmani, um pouco antes dele ser preso e ser crucificado. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João para orar e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então, até santos sofrem angústia. Então, essas ações que eu citei, como do padre Júlio Lancelotti, que está trabalhando de máscara, trabalhando pelo Covid, elas irão curar a nossa angústia? Não, mas elas vão nos ajudar a olhar um pouquinho para fora de nós, vão nos ajudar a olhar um pouquinho para além do objeto da nossa angústia e vão nos fortalecer um pouquinho. E como a Adriana disse um pouquinho antes, redes de apoio, redes de amizade, você falar com as pessoas pelo vídeo, você ligar para as pessoas, você se importar, elas são como redes neurais dentro de nós. Elas são como aquilo que está dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos pensamentos, e elas podem ajudar, sim, quando você se conecta com outras pessoas, a se sentir mais fortalecido. Esse fica sendo, então, o meu desejo para você. Conecte-se a outras pessoas, faça conexões mesmo, faça conexões de ajuda, de apoio. Talvez você não consiga sair de casa, talvez você não possa, mas você pode participar. Minha prima Áurea, que está aqui na transmissão, me falou que alguém ligou para ela e falou assim: estou depositando um dinheiro na sua conta, que é para você usar esse dinheiro para ajudar pessoas que você conhece, que eu sei que você conhece pessoas que talvez estejam precisando. Então, a gente pode fazer diversas coisas que vão nos ajudar a tirar os nossos olhos dessa coisa que a gente está antecipando, que não tem nome, que está lá afetando o nosso inconsciente, nos paralisando, para podermos olhar um pouquinho para fora. Volto a dizer, isso não vai curar a nossa angústia. Eu não estou aqui para te dar um remédio espiritual. Ou faça isso que Deus vai te libertar. Não, não estou aqui para fazer isso. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é te desafiar a você se conectar com pessoas, com a espiritualidade que está aí. Nunca se falou tanto de Deus como está se falando tanto agora. E você, então, ter a coragem de enfrentar a sua angústia e a sua dor, ajudando outras pessoas, ok? Vamos terminar. Eu quero convidar você para fazer o Pai Nosso aqui em conjunto comigo. O chat, por algum motivo, o chat parou. Não sei por quê, o que houve com o chat. Ele deu uma travada aqui. Então, desculpem aí, acho que foi alguma coisa de internet. Desculpem aí, mas o vídeo vai ficar disponível no canal. Ok? E eu vi aqui a opinião de vocês. A gente vai mudar, então, para 17 horas e 30 minutos a partir do domingo que vem. 17 horas e 30 minutos vai ser a nossa próxima live, nosso próximo assunto, nosso próximo papo, tá? Fique bem. Vamos fazer o Pai Nosso, então. Você aí, dentro do que você acredita, dentro do seu credo, ou até se você não tem credo algum, não tem importância. O Pai Nosso é uma fala universal, é uma fala lindíssima, é uma forma como Jesus nos ensinou a nos conectarmos com a espiritualidade. Então, eu te convido para juntos a gente fazer o Pai Nosso aqui. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, reino de bondade, reino de justiça, reino de amor. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Ou seja, que aqui na terra nós sejamos capazes de amar uns aos outros, sejamos capazes de apoiar uns aos outros, sejamos capazes de convergir um na direção dos outros. Seja feita a tua vontade, então, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedimos que o Senhor nos ajude, ajude aqueles que não têm e nos ajude a ajudar aqueles que padecem nesse momento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
Senhor, que nós sejamos capazes de ter um coração perdoador, um coração capaz de deixar de lado todas as ofensas e, dessa forma, construirmos uma harmonia maior. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos livre do mal, especialmente o mal do egoísmo, que nesses dias de Covid-19, de isolamento social, de medo e angústia, livra-nos do mal do egoísmo. Que sejamos mais fraternos, que sejamos mais capazes de olharmos para o lado, que sejamos mais capazes de, como Jesus, estender a mão para aquele que precisa. Esse é o Cristo em que eu acredito é esse, o Cristo que estendia a mão. Jesus Cristo não foi alguém que fechou o seu coração, então eu te desafio, não feche o seu coração, mesmo que você esteja profundamente angustiado com o que está acontecendo nesses dias. Um forte abraço, e como eu tenho dito sempre nos meus vídeos, cuide de você, fique bem, cuide dos seus idosos, cuide de você para que todos nós possamos ficar bem. Nos vemos em breve, nos vemos por aí, e até o próximo vídeo e até a próxima transmissão, domingo que vem. Forte abraço, Deus abençoe a todos.